Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook, falarei um pouco sobre simplificação booleana, né? Mas vamos pensar um pouco no que significa simplificar, né? Então, simplificar as coisas, na verdade, é eliminar o que é desnecessário, tá? Eliminar coisas desnecessárias é o que nós podemos chamar de simplificar. Simplificar situações, simplificar objetos, processos, né? E vamos pensar agora na palavra booleana, né? Por que simplificação booleana? Bem, neste caso, a palavra booleana ela remete à simplificação booleana, à simplificação de expressões booleanas, né? Que remete também à álgebra booleana, né? Então, a álgebra booleana é a parte da matemática que estuda a lógica do verdadeiro ou falso, certo? Ela é um ramo da matemática que surgiu a partir de um cara chamado George Boole, que criou uma coisa chamada aritmética binária, né? Que considera apenas dois valores, 0 ou 1. E é nessa lógica que é fundamentada a construção das máquinas computacionais, né? Os nossos computadores, os nossos smartphones, todos eles são baseados na álgebra booleana, né, em relação ao seu funcionamento, a sua lógica de funcionamento. Tá? Porque esses aparelhos eletrônicos funcionam com a ideia de termos sinal ou de não termos sinal. Ou tem sinal ou não tem sinal, ou seja, ou é 0 ou é 1. Apenas dois valores, tá? Que podem ser comparados a verdadeiro ou falso. Né? Nesse caso, poderíamos pensar que se temos um 0, o valor é falso. Se temos o número 1, o valor é verdadeiro. Essa é a lógica booleana, é o que nós chamamos de álgebra booleana. Então, uma lógica, né, matemática, um raciocínio fundamentado apenas em dois valores, né, verdadeiro, na verdade, verdadeiro ou falso, tá certo? As expressões booleanas, vamos dizer assim, compostas, né, por valores verdadeiros ou falsos, podem ser simplificadas, né, através, como eu já disse, da eliminação de coisas desnecessárias, ou seja, principalmente de coisas repetidas, né? Muitas vezes em uma expressão booleana na matemática tem-se valores repetidos que não têm alguma utilidade alguma naquela expressão, então eles podem ser eliminados. Então podemos pensar que coisas semelhantes que não têm nenhuma utilidade podem ser eliminadas de um determinado processo ou situação. Isso na verdade culmina em simplificação, né, no ato de simplificar, tá certo? Então a simplificação booleana no Stick Fight Do, agora falando no Stick Fight Do, pode ser aplicada através da eliminação de movimentos desnecessários em determinadas combinações, tá certo? Então, ao combinarmos técnicas diferentes do Stick Fight Do, geralmente pode acontecer das técnicas serem repetidas sem finalidade, sem fundamento, né? Posso citar um exemplo aqui. Podemos imaginar duas técnicas combinadas que possuam o mesmo tipo de ataque. Por exemplo, né? Imagina que eu tenho uma técnica que possui um ataque frontal e uma outra que também possui um ataque frontal, né? Ao combinar estas duas técnicas, por exemplo, pode ser que eu consiga eliminar um dos movimentos dessas duas técnicas, dessa combinação, né? Do resultado dessa combinação. Por quê? Porque talvez um dos ataques, já que eles são semelhantes, eu disse aqui que eu então estou dando um exemplo de dois ataques que possam conter aqui duas técnicas, né, que possam conter um ataque frontal, né? Eu poderia, por exemplo, eliminar então um dos ataques dessas técnicas, né? Um dos ataques frontais eu poderia eliminar e ficaria apenas com um, né? Então imagine isso, né, que em técnicas diferentes combinadas eu possa ter golpes, né, que tornem-se desnecessários, tornem-se inúteis, né, diante da combinação que está sendo feita, e talvez seja necessário eliminar, né, alguns desses golpes para tornar o que? A combinação mais dinâmica, mais fluida, tá certo? Então é isso que eu queria dizer aqui, né? Técnicas do Stick Fight Do, ao serem combinadas, podem resultar em movimentos inúteis ou movimentos adicionais que possam bloquear o fluxo natural da execução dessas técnicas, principalmente em combate, tá? Já que em combate é necessário que se busque a eficiência das aplicações das técnicas, tá certo? Então, neste caso, então, simplificar, né, as combinações é algo desejável, tá? Por isso, então, a simplificação booleana pode ser aplicada, ou seja, uma parte aí da matemática, né, um objeto de estudo da matemática, pode ser aplicado no Stick Fight Do, tá? Então, vamos pensar assim, simplificar, né, novamente, eu vou reforçar aqui, simplificar combinações de técnicas no Stick Fight Do
né, é possível através da eliminação de movimentos repetidos, né, em técnicas diferentes, e que não tenham utilidade, que percam essa utilidade da combinação das técnicas. Então, como eu disse, ao combinar técnicas, pode ser que sobrem movimentos que, ao serem observados, possam ser eliminados dessa combinação. Tá? Nós podemos tirar alguns movimentos adicionais que perdem, então, sua utilidade durante um processo de combinação, aí, quando combinamos técnicas. Tá certo? Então precisamos sim simplificar as combinações muitas vezes para que elas se tornem mais eficientes quando se pensa em combate. Tá certo? Então isso que eu tinha para falar nesse audiobook de hoje. Simplificação booleana. Então reforçando a eliminação de movimentos desnecessários em combinações de técnicas. Tá certo? Para isso é necessário um trabalho de observação, para ver o que é supérfluo, o que deve ser retirado, o que não deve ser retirado de uma determinada combinação. Certo? Muito obrigado então. É isso que eu tinha para falar e até a próxima aula, tá bom?